sou psicóloga Thaís Galvão, sou terapeuta, professora e supervisora na abordagem da terapia do esquema, membro da Associação Brasileira e Internacional de Terapia do Esquema. Eu vou pedir para a Lilian se apresentar. Boa noite a todas, né? Sou Lilian, sou psicóloga formada pela PUC em 2007, trabalho como psicóloga clínica durante todo o período também, e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Também tenho bastante interesse pelas terapias de terceira onda e busco me aprimorar sempre dentro dessa área, né? Fala um pouquinho para quem não... Lilian, fala um pouquinho para quem não sabe o que é a terapia de terceira onda. Algumas pessoas talvez não saibam o que é isso. Por favor. Bom, ao longo da história da psicologia, nós temos a primeira grande revolução da psicologia, que foi quando o Skinner trouxe a ideia de psicologia comportamental. Né? Então, foi a primeira grande tentativa de fazer com que a psicologia se tornasse mais próximo da área científica, de pesquisas e de ciências. Né? Depois de Skinner, Beck veio com a ideia de reestruturação cognitiva, aprimorando também ali, sempre focado na questão da ciência e pesquisa. E a terceira onda das terapias cognitivas é essa que acaba integrando as duas alternativas. Né? Então, que trabalha com todo o contexto em que as pessoas estão no momento verificando as suas dificuldades e as suas queixas dentro do consultório. E para trabalhar com isso, várias linhas, vários pesquisadores que estão trazendo tudo isso, né? Então, a gente trabalha com a terapia de aceitação e compromisso, terapia do esquema, dialética, né? A DBT, a famosa DBT. Então, tem várias novas inovações. O Mindfulness também. Uma live na semana retrasada falando sobre isso. E ela vem, essas terapias de terceira onda, elas vêm agregar aí, né, esse novo momento que nós estamos de vida, de entendimento do que é o ser humano, respeitando todas as outras psicologias, todas as outras abordagens. Mas eu tenho feito algumas lives de quarta-feiras, nesse horário, às 20 horas, trazendo algumas pessoas para estar mostrando essas terapias de terceira onda e como elas são importantes no tratamento dos pacientes, no entendimento do ser humano. E hoje eu quis trazer a Lilian para a gente falar de um assunto muito importante, que é como cuidar desse momento de quarentena. Então, quando a Lilian ainda não tinha entrado, eu estava começando a introduzir esse assunto. Nós estamos num momento muito difícil, né? Onde as pessoas pensam várias coisas. Algumas acham que nós temos que permanecer em quarentena, outras acham que nós temos que parar a quarentena porque nós estamos com uma pandemia não só de Covid-19, de coronavírus, mas não é só a vulnerabilidade em relação à preocupação à doença. As pessoas estão vulneráveis por preocupação com a questão financeira, muitas pessoas tiveram que fechar seus comércios, outros profissionais autônomos tiveram que parar de atender ou tiveram que se adaptar num novo formato de atendimento. Eu já atendo online há muito tempo, eu acho que a Lilian também, né, Lilian? Mas alguns outros profissionais acabaram tendo que se adaptar com esse novo modo de trabalhar, médicos entrando num novo modo de trabalhar, que é a telemedicina. Então, assim, essa questão da pandemia, ela amplia muito as angústias. Não é só angústia em relação à doença, são diversas angústias. Aí a gente vê os nossos filhos, né, os nossos pacientes mirins, né, pequenos,
angustiados por terem que estar trancados em casa. E isso, quando a gente fala de terapia do esquema, gera várias emoções, pensamentos e sentimentos que podem vir a causar esquemas futuros se não forem cuidados com muita atenção. Então, pode vir a gerar nos nossos pequenos e até nos nossos adultos um sentimento aí de isolamento social, de não pertencimento, pode gerar esquema de vulnerabilidade ao dano e à doença, por medo de morte, por medo de ficar sem dinheiro, de não ter como pagar as contas. Eu vejo algumas crianças com medo do abandono, porque de alguma forma, até orientadas, escolas fecharam as portas, mas essas crianças de um dia para o outro receberam a notícia de que a escola não estaria mais atuando naquele momento e ficaram, né, muito perdidos, porque a escola acaba se tornando uma referência para essas crianças. Então, pode vir a gerar aí um esquema de abandono, de instabilidade. Nós estamos num momento instável, então isso pode trazer a instabilidade. Então, olha quantas coisas essa pandemia está nos trazendo para uma reflexão. Então, eu queria convidar a Lilian nesse momento para falar um pouquinho sobre a questão da terapia de aceitação e compromisso, porque é um momento que a gente trabalha muito essa questão da aceitação, do entendimento. Então, eu passo a palavra para você, Lilian, nesse momento, para que você possa estar falando um pouquinho para a gente o que é a terapia de aceitação e compromisso, como que ela se conecta com a terapia do esquema e como que ela pode estar ajudando, como que as pessoas podem ser ajudadas a partir dela, mesmo que não esteja em psicoterapia, mas pode ser ajudada com esse entendimento para passar por essa fase tão difícil. Passo a palavra para você. Obrigada, Thaís. Bom, a terapia de aceitação e compromisso, ela é representada ali pela letra da sigla em inglês, né? Acceptance and Commitment Therapy, que fica ACT, né? E não tem como a gente modificar esse anagrama ali, porque a ACT, ela tem o significado de agir, né? Por isso que mesmo em português, a terapia de aceitação e compromisso acaba sendo chamada de ACT com muita frequência, né? Um dos aspectos centrais da ACT é levar o indivíduo a aceitar que acontecimentos pessoais negativos, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que incluem pensamentos, emoções, memórias, de uma forma não esquivar. Né? E compreende-se que a aceitação dentro desse contexto ela não é concordar ou achar bom ou gostar daquilo que está passando, e sim não se debater com aquilo que está acontecendo de forma que a gente deixe de viver uma vida significativa. Né? Ela não pode ser escrita também sem falar um pouco da história do próprio criador da ACT, do Strauss, né? Psiquiatra que no momento da vida ele passou a desenvolver ataques de pânico e precisou fazer terapia também para tratar essa questão, e a terapia cognitivo-comportamental acabou não dando os resultados que ele esperava. Então, ele tentando elaborar algumas questões lá, ele começou a fazer a essência do que é a terapia de aceitação e compromisso. Né? O que ele foi percebendo que o sofrimento ele faz parte da condição humana, que a gente não precisa eliminar o sofrimento para que a gente possa ter uma vida significativa. E que, na verdade, quando a gente se esquiva dessa emoção, esquiva do que é desagradável, tanto aquilo que está fora da gente, né, com aquilo que é concreto sobre o mundo externo, e aquilo que acontece dentro da gente, à medida que procuramos nos afastar, a gente também deixa de viver uma vida significativa. Né? Então, por exemplo, quando um pai e uma mãe se separam e os filhos ainda são presentes, o pai se compromete a estar presente na vida daqueles filhos, ele vai ter que cruzar com a ex-esposa em algum momento, talvez com um namorado, com outra pessoa, porque para ele é importante estar próximo do filho. Então, ele vai ter que lidar com algumas sensações desconfortáveis e desagradáveis para poder ir em direção a essa ação valorizada. Né? Então, para esse tipo de abordagem também, essas ações compromissadas que acabam sendo o que é importante para a pessoa, que são chamadas de valores, eles são incentivados a praticar essas ações.
de modo a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Né? Por isso a gente acaba relacionando a questão da aceitação de algumas coisas que não são agradáveis. Para a ACT, a inflexibilidade psicológica é a origem da psicopatologia. Então, essa dificuldade que a gente tem de considerar que existe outro jeito de fazer as mesmas coisas, ou mesmo fluir junto naquela situação, é aquilo que acaba delimitando e trazendo uma rigidez que não colabora com a nossa vida saudável. Né? Então, para essa inflexibilidade psicológica, existem 6 processos centrais que se relacionam entre si. Eu até gostaria de ter trazido, né, Thais, até te perguntei sobre arquivos, para que pudesse colocar lá o hexágono da inflexibilidade, né? Porque as pontas de um hexágono são que acabam simbolizando essa inflexibilidade psicológica e os processos. Cada uma dessas pontas tem relação com o que seria a questão da inflexibilidade. Então, em uma ponta a gente tem lá a questão da falta de clareza de valores, a ideia de um eu conceitual, porque eu sei o que eu sou e eu não quero mudar quem eu sou, eu me descrevo dessa forma e assim serei, né? Atrelamento a esse eu conceitual, inércia de não se mover em direção àquilo que a gente gostaria, fundir de uma maneira não saudável coisas que não têm relação com nada, né? Então, se usar muito dentro dessa abordagem metáforas para poder trazer, ilustrando algumas questões para os clientes, né? E até para a questão de fusão cognitiva, ele até traz lá, né, que você pega nada com coisa nenhuma e transforma em uma coisa completamente diferente, que te ajuda arbitrariamente a prever coisas, o que acaba virando uma confusão danada, né? Porque a gente se afasta cada vez mais da realidade e se afasta também daquilo que nos é importante. E, por fim, tem a questão da esquiva experiencial, né? Que é eu fugir de tudo aquilo que me causa qualquer tipo de desconforto ou desagrado. Então, a ACT, ela trabalha com cada uma dessas pontas do hexágono um processo terapêutico. E é dentro dessas questões, desse contraponto à inflexibilidade psicológica, que nós podemos trabalhar nesse momento de crise, né? Mais ou menos por aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, estou à disposição. Sim, olha só, perfeito o que você falou. Assim, você está falando, né, de pontas e de formas de ver a questão da terapia da aceitação e compromisso. E aí eu queria saber de você, se você podia falar para a gente um pouquinho como usar, né, cada uma dessas questões que você falou nesse momento que a gente está vivendo, tanto com as crianças como com os adultos, diante de todas as necessidades esquemáticas aqui que a gente trouxe. Uhum. Você pode só repetir, Thaís, que deu uma falhadinha. Então, assim, eu queria que você pudesse falar para a gente como usar essas pontas que você falou, né? Eu não seria como que eu poderia nomeá-las, né? Mas, assim, diante dessa situação que a gente está vivendo, né? Como que ela pode... Você explicou o que seria a terapia da aceitação e compromisso, mas eu queria saber como que a gente pode estar utilizando ela diante desses conceitos que você trouxe, nesse momento que a gente está vivendo, não só com as nossas crianças, mas com as nossas vulnerabilidades também, fazendo um gancho disso com a questão dos esquemas que eu falei no começo. Uhum. Bom, é um momento em que todos nós temos o direito de sentir ansiedade, de sentir medo, né? Porque, de fato, nós estamos vivendo uma crise que nos afeta de muitas formas, né? Fisicamente, emocionalmente, economicamente, socialmente, nós temos muitas consequências diante do que está acontecendo. E a ansiedade, o medo, não é incomum. Na verdade, acaba sendo até esperado, porque faz parte da nossa sobrevivência buscar meios de sobreviver diante das ameaças que nós encontramos. Então, quando a gente considera que não se pode sentir o que a gente está sentindo, a gente também acaba aumentando cada vez mais essa ansiedade, porque nós não encontramos, quando nos deparamos com ela, quando evitamos nos deparar com esse tipo de emoção, as estratégias que nós temos para poder lidar com ela também. Então, à medida que consideramos que temos o direito de sentir aquilo que
estão me sentindo, que estratégias e recursos nós já usamos em outros momentos de crise que possam nos ajudar a passar por aquilo. Até um dos autores, que é o Russ Harris, é um australiano, ele fez para esse momento de crise uma estratégia, como a estratégia acalme-se, ele fez uma estratégia Face Covid, em que cada uma das letras da palavra também simboliza um passo a passo. E no primeiro, no F, né, ele colocou lá que nós precisamos de foco naquilo que está sob o nosso controle. Então, quando nós temos um olhar sobre a realidade, é possível prestar atenção ao que realmente nós podemos controlar. Porque aquilo que nós não podemos controlar, nós vamos usar a ferramenta da aceitação. Né? Então, aquilo que está sob o meu controle, eu vou agir. Aquilo que não está sob o meu controle, não vou agir. Então, as crianças estão em casa nesse momento. Querer fazer com que as coisas sejam exatamente como sempre foram, não vai funcionar. Então, o que eu posso fazer dentro dessa minha realidade? Eu posso colocar um sentado na ponta da mesa e outro na outra ponta da mesa e pedir silêncio a todo momento? Algumas crianças funcionam, mas eu acho que a maioria não funciona dessa forma. Né? Então, não. Então, você senta aqui agora, o outro senta lá, o Paulo senta com uma criança, a mãe senta com outra criança. Então, assim, não é querer controlar aquilo que não pode ser controlado. Né? Chega a aparecer até uma questão de distorção cognitiva, que a gente cai direto lá nos esquemas, né? Porque não só o esquema de abandono, mas muitas pessoas têm de abandono, de vulnerabilidade, mas muitas pessoas têm que se deparar com um esquema de fracasso com muita frequência. Né? Não sei o que as pessoas têm percebido nos seus atendimentos online, mas as pessoas se sentem... por exemplo, eu atendi uma moça que estava se sentindo mal porque estava vindo para a sessão de pijama. Né? Eu disse, mas eu não vejo problema nenhum nisso. Né? A terapia vai ser exatamente como sempre foi. Ela, não, mas eu estabeleci uma rotina. Eu preciso lidar com isso dessa forma. Né? E aí a gente esquece que a gente pode flexibilizar. O que eu disse para ela foi quantas vezes você vai ter a oportunidade de fazer terapia de pijama. Né? Aproveite isso não tem nada de ruim. Vamos reestruturar isso que você está passando. Né? Você não está trazendo um defeito, você não está prejudicando ninguém. Então, só controla aquilo que você pode controlar e é realmente importante. Porque alguns desgastes que as pessoas acabam tendo nesse momento, além de baterem diretamente nas crenças, nesses esquemas que já são anteriores à crise, elas vão vir à tona, porque toda crise tem esse potencial, tem o potencial de ativar crenças, tem o potencial de tocar em feridas, e a forma como nós lidamos com uma crise, ela pode nos levar para dois caminhos muito distintos. Ou a gente evolui enquanto pessoa, ou a gente aprende novas habilidades, ou a gente se transforma de alguma maneira, ou podemos ficar cada vez mais afundados e agarrados com os nossos próprios esquemas, né? Então, a gente tem famílias que estão dentro do mesmo espaço e as pessoas estão lidando com esquema de abandono. Eu tenho um outro casal que os dois têm um esquema de abandono e nós estamos sentando para conversar sobre o quanto cada um está ativando nesse momento a crença um do outro, quanto a química desse esquema não está funcionando diante de uma crise, porque eles tinham aquelas estratégias compensatórias para lidar com essas questões, à medida que cada um seguia para o seu canto, né? E quando a quarentena trouxe, não necessariamente uma quarentena, né, mas o isolamento social trouxe a necessidade de ficar no mesmo espaço, as coisas começaram a pipocar. E uma das coisas que nós temos conversado é sobre a aceitação de que neste momento o que nós temos para fazer é sentar e conversar, e que eles podem aproveitar esse momento para resolver e se tornarem um casal muito mais fortalecido e saudável, ou a gente vai tornar o caos na Terra, né? Então, estamos estabelecendo, inclusive trazendo à tona alguns dos valores que são importantes para esse casal, para que eles relembrem o que está acontecendo naquele momento. Né? Assim, não sei se estou te explicando direito, mas eu estou tentando fazer uma relação com um pouquinho de cada coisa. Sim, é perfeito o que você está falando, né? Andréia, nossa colega psicóloga, está falando exatamente o que eu falei no início, né? Quantas crianças têm aparecido com esquema de abandono, né? Quantas pessoas têm perder os pais, os avós, né? O quanto isso para uma pessoa que já tem uma ativação esquemática, né? Que já
já tem um esquema presente na sua vida, acaba se tornando um bicho-papão. E pelo que eu estou entendendo que você está falando, é muito importante ressignificar isso, né? Encontrar novas formas de fazer, né? E assim, mas aí eu vou te fazer uma pergunta que eu vou te colocar numa situação difícil, né? Mas vamos lá. Caiu na rede, pronto. Não é isso. Vamos lá, olha só. Não. Como é que a gente faz, né, dentro da terapia da aceitação e compromisso, fazer essas pessoas conseguirem entender que é um momento que vai passar, que é difícil, mas que é um momento de ressignificar. Eu acho, né, nos momentos eu vejo uma maior dificuldade desse entendimento, dessa aceitação e compromisso com os idosos, né? A gente vê, se a gente sai na rua, a gente vê muito mais idoso do que jovem saudável na rua, porque eles têm o entendimento de que eles não têm, né, que tomar esse cuidado. E as crianças, que também, né, não conseguem entender e ter a aceitação e o compromisso de que, por mais que algumas coisas têm que ser ressignificadas, que é um momento provisório e que a gente pode encontrar outras formas de fazer. Então, era essa a questão que eu queria fazer para você. O Hans colocou lá também nesse Face vídeo dele, uma metáfora que eu gostei muito, que eu comecei a usar com os meus clientes a partir de então, né? Ele diz assim, a ideia da metáfora do barco é que quando uma tempestade começa a se aproximar, os barcos baixam nas suas âncoras, né? Para que não sejam levadas pela tempestade, para que eles não percam o controle sobre aquilo que está acontecendo e sobre aquilo que eles podem controlar, né? Então, baixar a âncora não faz com que a tempestade cesse, mas faz com que se utilize os recursos que se tem para poder dar conta daquela tempestade. E quando a tempestade se vai, o barco está lá e a gente segue com aquilo que tinha planejado ou muda completamente o rumo, dependendo de como as coisas se apresentaram, né? O que nós estamos vivendo neste momento é a tempestade, né? E a âncora que nós estamos baixando são os valores que para a gente sempre foram importantes, mas que neste momento estamos obrigando a ter ações compromissadas. As atitudes que nós temos dentro do momento atual, elas não estão soltas e perdidas, né? Elas precisam estar em direção a alguma coisa. Para a terapia de aceitação e compromisso, os valores, eles são como se fossem a bússola do norte da nossa bússola, né? Eles não são um objetivo final, eles são um direcionamento. Então, por mais que a gente vire para qualquer lado que seja, a bússola sempre vai apontar para o norte. Os nossos valores serão da mesma forma. Então, aquilo que nos é importante é o que nos direciona para as nossas decisões e para as ações que nós nos comprometemos. Quando nós trazemos para as pessoas que nos são próximas o que de fato é importante para elas, nós vamos elas a também compreender que nem sempre porque eu não quero ficar em casa, aquilo é o melhor para mim, né? Então, o que é importante para você? Para mim é importante a presença dos meus familiares, para mim a minha família é o mais importante. Beleza, vamos então ver o que a gente pode fazer para que você possa usufruir disso, mas também baixar a sua âncora, né? Então, temos online, tem outras alternativas. Eu não gosto de depender das outras pessoas. Então, vamos ter independência dentro daquilo que nós podemos controlar, né? As crianças compreendem muito bem essa ideia do norte da bússola, né? Porque quando a gente tem um valor muito bem definido, e elas são bastante literais em muitas coisas, a gente não precisa se debater muito para tomar grandes decisões. Então, se você fala para uma criança o que é importante para ela, ser feliz ou ter razão, ela vai falar ser feliz, a gente vai falar ter razão, né? E a gente sabe o que a gente precisa fazer para ser feliz e para ter razão. Então, o foco nos valores nos ajuda a baixar a nossa âncora. Então, se a gente considera que a nossa âncora neste momento de crise é aquilo que é mais importante para a gente, não fica difícil para ninguém compreender quais são as atitudes mais socialmente aceitáveis e individualmente protetoras, né, que a gente deve agir nesse momento. A Jandira fala aqui, as crianças estão em grande sofrimento
entendimento por acreditar que as professoras também a abandonaram. As escolas foram fechadas e algumas não têm o entendimento que foi por conta da pandemia. Realmente, né? Essa questão, eu tenho um filho e essa questão, né? Eu vejo entre os amigos dele, é uma questão muito natural de se acontecer. Você tem alguma dica, Lilian, de como trabalhar essa questão com as crianças? Do fechamento das escolas? Eu sou uma pessoa que foge de atendimento com crianças, sabe? Uhum. Mas as metáforas, elas são muito bem aceitas por quase todo mundo. E crianças sempre entendem muito bem o que a gente quer dizer através de uma metáfora, né? A ideia do momento presente, da gente evitar ir para o futuro e para o passado, do mindfulness, talvez seja bastante interessante de trabalhar com as crianças neste momento, né? Porque quando elas pensam na questão do abandono, elas estão olhando alguma coisa que talvez elas já relacionem com outra experiência da vida delas, né? Então, ao invés de fazer com que elas fiquem olhando lá para trás e dizendo que a prof está agindo igual a determinada pessoa, ou que lá no futuro ela nunca mais vai encontrar a prof, escute, vamos agir no momento presente, vamos aproveitar o que a gente está podendo controlar nesse momento, né? Vamos ver então o que a gente pode fazer para ver se a prof abandonou a gente mesmo ou não. Quais as evidências que você tem de que isso é real? Vamos ligar para a prof? Vamos mandar uma mensagem para a prof? Né? Assim, como eu disse, eu não sou muito boa com criança, mas a questão da arte ela é muito clara para como a gente vive nesse momento presente, o quanto ela é importante, porque é no momento presente que a gente está plantando as coisas que vai colher no futuro, né? Olha, eu acho que se você não é muito fã do atendimento infantil, eu acho melhor você rever, viu? Porque eu achei que você no atendimento infantil. Eu realmente não atendo criança, eu entendo que o atendimento à criança tem que ser junto à família, então eu não atendo a criança sozinha, né? E eu venho de uma abordagem sistêmica onde a família inteira é atendida nesse processo infantil, mas achei que você trabalhava só com criança pelas explicações que você fez. Não, né? Muito pelo contrário. A Leônia diz, valores seria, então, proteção à vida, saúde, âncora seria o isolamento? É uma pergunta. A âncora é o próprio valor, né? É a âncora que vai nos motivar a ter as nossas ações compromissadas, né? Então, veja da seguinte maneira, para que a gente possa ter um compromisso, para que a gente aceite aquilo que o sofrimento está nos trazendo naquele momento, a gente precisa saber para onde que a gente está indo, senão é o sofrimento pelo sofrimento. Então, o que nos faz ancorar e não sair agindo como se a gente não tivesse aonde lugar, é a nossa âncora, são os nossos valores. Então, quando a gente coloca lá, saúde é uma coisa que é importante para você, é um valor para você, então a tua saúde é a tua âncora baixando. O isolamento pode ser o teu barco, o isolamento são as atitudes, as ações compromissadas que você vai ter. Não quer dizer que uma atitude compromissada ela vai ser confortável. Ela vem com todo o sofrimento e é essas emoções negativas que a gente aceita dentro da aceitação e compromisso. A gente compreende que as escolhas que a gente faz para caminhar em direção àquilo que nos é importante, elas vêm com muitas coisas legais e coisas não tão legais. Mas as duas coisas, elas caminham para o mesmo lugar e tá tudo bem. A gente pode viver uma vida compromissada, a gente pode viver uma vida plena, mesmo passando por sofrimentos e por coisas que nem sempre são bacanas de se passar. Como o exemplo que vem lá de um pai indo no aniversário do filho. Nada legal encontrar uma ex-mulher quando você ainda ama ela, ou enfim, por qualquer outro motivo. Mas ainda assim, deixar de estar naquele presente, naquele momento, também vai ser deixar de viver uma coisa que é importante para ele. Espero que eu tenha te feito entender, Leone. Se não entendeu, coloca aqui que a gente espreme mais a Lília. Ela está aqui para ser espremida. Com muito amor. Vamos lá. Eu acho que tá maravilhoso. Se eu puder fazer. Tá maravilhoso o bate-papo e por isso que eu tô escrevendo, porque assim, é muito gostoso ouvir você falar sobre isso. Na verdade, eu acho que as pessoas que estão ouvindo, elas estão se sentindo acolhidas diante desse momento de dificuldade perante a sua fala.
Então, é muito gostoso. A Andréia está falando aqui, excelente procurar sempre as evidências, pois pacientes adultos que se perguntam quando a pandemia vai passar, né? A gente não tem essa... E, na verdade, isso gera uma angústia muito grande, né? A gente vê as pessoas até com pensamentos... fugiu a palavra, mais paranoides, né? No sentido de que isso foi criado e de que as pessoas estão fazendo isso, né, para acabar com o Brasil ou com o mundo, que isso é uma guerra. A angústia é tão grande que as pessoas acabam por vulnerabilizar tanto que elas esquecem das evidências, como a Andréia está falando. Eu quero complementar um pouco isso que você falou ali, né? Estávamos numa discussão num grupo de estudo e um psiquiatra que estava explanando para a gente algumas coisas lá, ele estava falando da surpresa que ele teve de que alguns pacientes com ansiedade estavam tendo reações positivas diante dessa crise, né? Eu fiquei pensando, mas será que as pessoas estão tendo atitudes positivas ou será que elas estão se esquivando daquilo que causa ansiedade a elas, né? Porque isso que você colocou, e muito bem colocado, né? Não tem como nós não nos sentirmos vulneráveis no momento em que estão bastante difíceis, né? Então, se dar conta de que estamos vulneráveis é o que nos faz buscar os nossos recursos para que aquela vulnerabilidade não se torne muito maior do que de fato é, né? E aí tem o seguinte, ok, não controlamos muitas coisas. Se realmente é um vírus que foi criado, neste momento nós não podemos fazer nada com essa informação, né? Eu, Lilian, você, Thaís, a gente vai fazer isso de que jeito? Né? Eu tenho uma outra pacientinha que estava falando que ela está com um problema muito grave no trabalho, e ela falou, eu me sinto muito egoísta de estar pensando na minha vida profissional enquanto o mundo está desabando, né? Eu, sim, mas sim, você devia estar pensando no quê? Você devia estar tentando resolver, encontrar uma vacina, achar dessa situação, né? Assim, você vai controlar aquilo que você tem controle neste momento. Então, não faz muita diferença a gente viver uma coisa a qual a gente não tem controle com desespero ou com desespero. Né? Nós vamos viver aquilo de qualquer forma. Como você quer passar por essa condição e por essa situação, né? Perfeito, perfeito, muito bom. A Andréia fala, vejo muitos pacientes com vulnerabilidade, mas com estilos de enfrentamento hipercompensatórios, que foi isso que você falou, né? Ou seja, negando a situação e continuando tendo atitudes de risco. Não só, aí eu vou entrar um pouquinho na questão da terapia do esquema, que é mais ou menos o que a Andréia está falando. O estilo hipercompensatório, para quem não sabe o que é lutar contra aquela situação, né? Então, assim, algumas pessoas acabam evitando entrar em contato com aquilo, né? Como se a pandemia não existisse. E outras pessoas lutam em relação a isso, se expondo ao risco, né? Lutando contra isso, como se isso não tivesse valor, como, né, a sua exposição não tivesse valor, como eu tenho que brigar pelos direitos, né, de ir e vir. Lembrando que existe, como a Lilian falou, alguém com uma experiência clínica, né, nessa questão, que está nos orientando no que devemos fazer. Então, assim, foi o que a Lilian falou, a Andréia falou, e eu concordo no sentido de que será que as pessoas não estão ansiosas? Ou será que essa ansiedade está tendo um estilo de enfrentamento de não entrar em contato com isso? E aí isso me gera uma preocupação um pouco maior. Eu vejo nos atendimentos, eu vejo nas pessoas que estão ao meu redor, que quando o estilo de enfrentamento, né, é evitativo, de não entrar em contato com aquilo como se a pandemia não existisse, ou um estilo de enfrentamento de se colocar em risco, que é um estilo de enfrentamento hipercompensatório dentro da terapia do esquema, elas acabam ficando por demasia ansiosas. Só que elas dizem, eu não sei por que eu estou ansiosa dessa forma.
E as pessoas que, de alguma forma, estão assimilando ao esquema, ou seja, estão, de alguma forma, vivendo esse sofrimento, entendendo que isso causa uma dor, mas que não tem jeito, elas acabam tendo um lado mais saudável no sentido de conseguir conter um pouco melhor essa ansiedade, as crises depressivas, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é dessa forma que eu vejo no dia a dia, enquanto estilos de enfrentamento, formas de lidar. O que seriam os estilos de enfrentamento, né? Seriam as formas de lidar com o que está acontecendo. Tem muito pouca literatura em português, né? Mas tem bastante artigos sobre o tema, tem alguns artigos da Mônica Valentim, que é uma das estudiosas. Eu acho que o Rio de Janeiro tem sido um local principal em que as coisas estão acontecendo dentro da arte, né? Tem bastante simples e bastante introdutório, né? É a arte, aceitação e compromisso, introdução à terapia de aceitação e compromisso, posso mandar isso para vocês também, e alguns artigos científicos. Né? Procurem também no próprio YouTube alguns dos vídeos da Mônica. E tem um TED Talks também do Stephen Hayes, contando a história dele, contando como que ele foi desenvolvendo algumas coisas, sempre fazendo uma relação com a vida pessoal dele, muito bacana também, que posso deixar o link para vocês acompanharem depois, que nos faz entrar assim, na terapia de aceitação e compromisso e se apaixonar cada vez mais por ela, né? Porque isso que você comentou há um tempo atrás ali, né, Thaís? De que, é apaixonante. E a simplicidade com que ela acaba trazendo algumas coisas, às vezes até assusta, né? Porque se tem uma coisa que as duas abordagens têm muito em comum, um estilo de enfrentamento evitativo e o quanto a inflexibilidade psicológica também tem ligação com o diferencial. Então, quanto mais eu fujo daquilo que me angustia, além de eu aumentar a ansiedade e não resolver aquela situação, eu ainda estou fugindo de coisas que são importantes para mim. Né? Então, essa simplicidade nos encanta mesmo. Eu gosto muito da terapia de aceitação e compromisso, eu gosto muito das intervenções psicoterapêuticas. Leone, eu vou fazer um apanhado das coisas que eu tenho aqui, eu vou mandar para vocês também essa estratégia do Face Covid, só que também em inglês, né? Mas que é muito fácil de elaborar depois que a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo. E joga no Google Drive, a gente tem o Google Drive resolve nossa vida, né? O Google Tradutor resolve nossa vida. Sim. É bem legal, tá bom? Vou passar aquilo que eu tive dela para vocês. Pode ficar tranquila, Leone. E qualquer coisa pode me contactar depois e a gente conversa mais sobre isso. Eu tenho a minha página pessoal e também tenho a página do consultório, né? Então, a minha é Lilian S. Vidal, você vai me encontrar lá, e a página do meu consultório é Ananda Psicologia. Também tem algumas coisas bem interessantes lá, inclusive Ananda Psicologia. Vou colocar aqui no nosso... Perfeito. Olha só, gente, vocês conseguem achar minhas redes sociais, todas elas, no meu site, que é portalrelacionando-se.com.br, tá bom? Tanto quem não conseguir achar a Lilian de alguma forma, pode me mandar mensagem, eu passo os contatos dela para vocês, tá bom? No privado, sem problema nenhum. E também vou compilar esse material que ela vai me passar, vou colocar o final do vídeo editado e eu vou pedir, a Lilian vai estar colocando nos comentários para vocês. A CETER é dar novo sentido para o sofrimento? É uma pergunta, Lilian. A arte, ela não tem a intenção de reestruturar as coisas, ela tem a intenção de trazer um novo repertório de atitudes. Então, nós não vamos dar um novo para o sofrimento, mas nós vamos habilitar aquela pessoa a lidar com aquele sofrimento de maneiras diferentes, Denilza. Legal. A Leônia está falando que ela é gestalt terapeuta, atende cliente com transtorno de pânico e border e acha que pode ser bastante útil a ACT, né? Sim.
A Jandira falou excelente abordagem. Que bom que você esteve aqui hoje para apresentar isso para um monte de gente, né, Lilian? Que legal, né? Gostoso. Legal, né? Muito gostoso. Olha só, e eu queria aproveitar, vocês perguntaram livros a respeito, né? E a Lilian falou aqui que o material, a maioria do material é em inglês. Mas eu vou aproveitar para dar uma palhinha, não vou contar tudo, tá? Mas vocês que estiverem me seguindo aqui no Relacionando-se ou seguindo a Lilian, vão saber até o final do ano aí, segundo semestre, sobre o livro que a Lilian está participando, né, comigo enquanto coordenadora. A gente está lançando um livro aí, alguns, né, o Sérgio que falou sobre Mindful vai estar nesse livro, a Lilian, minha querida, né, vai estar trazendo um conteúdo em português falando da aceitação e compromisso junto com a terapia do esquema, porque o livro ele fala sobre terapia do esquema. Ele é um manual de tratamento falando sobre a terapia do esquema. Então, vocês aguardem que vai ter material em português da nossa querida Lilian falando sobre aceitação e compromisso desse livro. Né, o material eu já tenho olhado, diante da coordenação, já tenho olhado o material de todo mundo, e eu tenho certeza que vai trazer muita coisa nova aí, que a gente só tem em inglês, vai estar trazendo para o português. Então, aguardem segundo semestre, tá? E eu queria aproveitar, falar para vocês, né, do baralho, que é o novo material que saiu agora, meu, tá? Que é o baralho avaliando esquemas, que ajuda profissionais e pacientes na identificação dos seus esquemas adaptativos remotos, ok? Esse saiu agora e o nosso livro vai sair no segundo semestre. E eu acho que foi muito proveitoso. Eu te agradeço de coração por estar aqui no Relacionando-se Psicologia, fazendo essa live comigo. Eu aprendi muita coisa e acredito que todo mundo que esteve aqui também aprendeu muito com você. Então, eu sou muito grata pela tua participação nesse momento. Enquanto profissionais, nós estamos junto com os nossos clientes participando dessa pandemia. Então, nós também temos nossas próprias ansiedades, nossos próprios anseios, enfim, nós também estamos vivenciando os nossos sentimentos diante de tudo que está acontecendo, né? Então, vamos tentar redirecionar os nossos valores e clarificá-los, que é uma das propostas da terapia da aceitação e compromisso, né? Vamos clarificar esses valores para que a gente possa ampliar o nosso repertório diante de crises. Então, assim, gostaria que vocês refletissem que tipo de pessoa queremos ser ao final dessa crise. Para onde nós vamos caminhar com as atitudes, né? Que valores que vão nos guiar diante daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? E é isso, Thaís. Obrigada pela oportunidade, né? Aqueles que quiserem conversar comigo mais sobre isso depois, eu não sou especialista nessa área, mas um dia serei, né? Eu sou assim, uma grande admiradora e, por isso, uma grande estudiosa também disso. Aquilo que eu puder fazer juntos e aquilo que eu puder fazer, a gente procura também. Tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada por tudo. Olha só. Pessoal aí também. Lilian, o pessoal está pedindo um curso introdutório aí nesse momento de isolamento. Eu acho que nesse momento de isolamento não dá nem tempo de montar o curso, mas a gente pode pensar juntas aí, né? Ou de que modo que a gente pode estar fazendo isso. Na verdade, do livro existe uma pretensão de sair, né, um curso amplo com todos os conteúdos do livro, mas isso também é uma proposta que eu ainda nem fiz para os coautores, estou fazendo aqui nesse momento, mas é uma proposta que o Relacionando-se tem num segundo momento de lançar um curso completo com certificação do MEC, baseado no livro que a gente vai estar escrevendo. Mas isso cenas dos próximos capítulos, tá bom? Eu acho que é isso, né? O pessoal está agradecendo e eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje conosco, tá bom?
Fiquem ligados, vamos ter outras lives com outros profissionais maravilhosos aí. As lives vão ocorrer sempre de quarta-feira, neste horário, das 20 horas, no Relacionando Psicologia. Fiquem ligados lá para receberem notificações. Vamos ter muito material bom ainda nesse momento de isolamento, né? E que vocês podem estar aproveitando. Um grande beijo no coração de todo mundo e no seu também, Lilian. Tchau, gente. A todos que participaram, um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau.